Por que meu tratamento para depressão não está funcionando? Quer saber a resposta dessa pergunta? Então fica ligado até o final desse vídeo. Eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para explicar que existem 3 principais motivos que podem justificar, ajudar você a entender por que seu tratamento para depressão não está funcionando. O primeiro deles é o diagnóstico errado. Se o diagnóstico está errado, nenhum antidepressivo nunca vai funcionar. O exemplo clássico disso é a depressão bipolar, que aí o diagnóstico é outro, transtorno bipolar. E os antidepressivos, nesse caso, eles vão piorar ainda o estado clínico do paciente. Outro exemplo é o hipotiroidismo, é uma deficiência do funcionamento da tireoide, então é uma doença endocrinológica, e o antidepressivo ele vai amenizar os sintomas, mas não vai resolver o problema. Então muitos psiquiatras hoje querem apressadamente resolver a dor complexa da pessoa, a história de vida da pessoa que é única, através de uma receita para logo chamar o próximo paciente como se fosse uma esteira de montagem. E isso não é uma medicina de qualidade. Então é preciso avaliar a fundo o paciente para fazer o diagnóstico correto, isso é básico. O segundo ponto é quando a medicação está errada. Então, um antidepressivo padrão, mesmo quando o diagnóstico está certo, for depressão unipolar mesmo, que é a depressão clássica, ele só vai funcionar, melhorar bastante a vida da pessoa, no máximo em 33% dos casos. E a gente só consegue melhorar essas estatísticas através de uma medicina personalizada. O que é isso? A gente utiliza os parâmetros da medicina baseada em evidência, só o que tem ensaios clínicos duplos cegos randomizados, que é o melhor do que a ciência pode nos oferecer em termos de evidência de eficácia, mas personalizada para cada caso. Então o paciente ele tem o cluster de sintomas mais para tristeza e falta de prazer nas coisas, ou seria no cluster, no grupo de sintomas mais na parte da volição, da falta de vontade, de ânimo de fazer as coisas, de disposição, de vigor físico. Então, a gente avaliando os detalhes do quadro clínico do paciente, as comorbidades clínicas, se ele tiver algum outro problema de saúde. Além disso, fazer uma avaliação nutricional, avaliar a questão de deficiências de vitaminas, avaliar a questão hormonal. Tudo isso a gente consegue fazer uma medicina personalizada e escolher a medicação mais eficaz para cada caso, que funciona para o seu vizinho, pode não funcionar para você. Isso é regra na maioria dos casos. Existe ainda o chamado teste farmacogenético. É um teste que avalia a genética do paciente e consegue prever alguma probabilidade maior de resposta para um determinado antidepressivo ou outro. É um exame caro, o completo mesmo, que vai fazer alguma diferença, custa R$4.000, é uma coisa bem cara. A gente só usa quando já foi tentado muitas coisas diferentes e não está havendo uma resposta, não está fazendo a diferença na vida do paciente. E o terceiro e último motivo, que é o mais importante, que é a falta de integração do tratamento. A medicina hoje, particularmente a psiquiatria, ainda está presa num paradigma como se o paciente fosse um saco de reações químicas, em que você prescrever ali a substância química, o remédio, fosse a peça que faltava do cérebro para começar a funcionar. Mas convenhamos, você é um ser muito mais complexo do que isso. Não é tão simples assim a questão. A medicação ela pode ser útil, mas o seu tratamento pode não estar funcionando porque você está passivamente esperando que a resposta venha de fora, que o remédio faça tudo por você de uma maneira que não está se apropriando, sendo protagonista do seu próprio tratamento. Então é preciso a gente atuar em 8 grandes áreas, que eu compilei como 8 pilares da saúde mental, que são 8 áreas baseadas em evidência que fazem diferença em casos de depressão, em casos de ansiedade, entre outros, os principais grandes transtornos, síndromes psiquiátricas. Então o primeiro deles é a gente mapear e manejar quais são as substâncias químicas que nós usamos como muletas psicológicas. Enquanto você estiver aí apoiado nessas muletas, álcool, tabaco, outras drogas ou até remédios em excesso, tudo isso vai fazer você ficar paralisado e você pode não estar melhorando por causa disso. Depois vem a saúde do sono, considerar o sono como algo sagrado e respeitar os comportamentos que a gente precisa ter para conseguir descansar de fato à noite. O terceiro é a saúde das relações, é a gente nutrir e ter relações profundas e saudáveis, elas que dão sentido para a nossa existência. A quarta é mapear e manejar o estresse, as áreas
mais estressantes da nossa semana e criar estratégias de administrar esse estresse todo. O quinto é atividade física, pelo menos 150 minutos por semana, isso que mostra evidência de fazer realmente a diferença na vida das pessoas em termos de depressão, por exemplo. O sexto é aumentar a proporção de vegetais em todas as refeições que a gente faz no dia, então é saúde da alimentação. O sétimo é a psicoterapia como catalisador cientificamente melhor estudado para o autoconhecimento, então a gente promover a autorreflexão. E o oitavo e último é a espiritualidade como o mecanismo mais sofisticado para a gente transcender as dores, as vicissitudes, as dificuldades inerentes de uma existência humana. A espiritualidade é essencial, não necessariamente ela está vinculada a uma religião formal. Então, integrando todos esses 8 pilares, isso pode fazer a diferença que falta para o seu tratamento, ele começar a andar e fazer a diferença na sua vida. Então, toda e qualquer doença, seja ela física ou psiquiátrica, então diabetes, hipertensão, ou depressão, ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, qualquer que seja, ela é sempre uma confluência entre risco genético, talento genético para adoecer daquela determinada forma, a corda sempre arrebenta no ponto mais fraco, e o ambiente, ou seja, o nosso estilo de vida, as escolhas, os hábitos que a gente tem. Por isso que é fundamental a gente integrar o tratamento farmacológico quando necessário a todos esses 8 pilares da saúde mental, e aí sim sua vida vai deslanchar quando você assumir o protagonismo, a responsabilidade de atuar na maior parte o que for possível dentro desses 8 pilares. E é isso que eu falo no meu programa de 8 pilares de saúde mental. Lá você consegue visualizar, entender qual desses 8 pilares vai fazer a maior diferença na sua vida e como você introduzir de fato isso na sua vida para que você saia do lugar, deixe a depressão de lado e futuramente até os antidepressivos. Se gostou, curta esse vídeo, se inscreva no canal e mande suas dúvidas, estou aqui para ajudar.